toda ação da liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Aleluia. Aleluia, bendita a palavra que faz libertar. Aleluia, 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 bendita a palavra que faz libertar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te, serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje coloca dois critérios em julgamento: o critério da fé e o critério do serviço. Os discípulos, amedrontados como nós somos também tantas vezes, desanimados, com preguiça de
pensar, de refletir, de entender o que na verdade Jesus está querendo dizer no anúncio da sua palavra, no testemunho de suas ações, pedem, aumenta a nossa fé. Quem sabe, se aumentar a nossa fé, nós vamos resolver tudo isso, nós vamos crer melhor, nós vamos entender melhor a palavra de Deus, nós vamos ficar mais dispostos, mais disponíveis a tocar a vida. E São Paulo, na primeira leitura de hoje, fala muito disso, do desânimo, né, da comunidade, e diz: o Espírito de Deus não é espírito de temor e desânimo, é de coragem, fortaleza e alegria. Mas os discípulos acham que aumenta no Senhor a nossa fé, como sempre, deixando para Deus a solução das coisas que nós mesmos podemos resolver e que devemos resolver. Aumenta a nossa fé. E aí Jesus faz uma comparação, né? Se vocês tivessem a fé, mesmo que fosse pequenina como um grão de mostarda, bastaria isso para dizer a esta amoreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela te obedeceria. Porque a fé remove montanhas. Porque a fé desinstala a pessoa de todas as suas amarras, de todos os seus sinões, de todos os seus dengos, de todos os seus milindres, né? Afinal, muitas vezes nós somos pessoas muito milindradas, e isso é que vai acorrentando a gente, né, nesta questão do crer. Porque cremos com a boca. Os discípulos também diziam a Jesus: não, nós cremos, Senhor. Mas quando Jesus começa a apertar para despertá-los à verdadeira fé, aquela que a gente tem que ter, como foi cantado nesta hora, sem medo e sem ódio, mas sem medo, aquela fé na palavra que é como água que nos lava, que nos desinstala, é como fogo que nos queima, nos aquece. Então Jesus convida esses discípulos a pensarem: realmente parece que vocês querem uma fé que seja uma prontidão para que Deus toque a vida no nosso lugar. E para muita gente a fé é isso: deixar Deus tocar a vida no meu lugar. A fé não é primordialmente a adesão a uma verdade, ou a um dogma, ou a um conjunto de verdades abstratas sobre Deus, mas é a adesão a Cristo Jesus, a sua proposta, ao seu projeto do reino, ao pacote total do Evangelho. Não a verdade aqui, uma verdade ali, um preceito aqui, um ali, que me convém, mas ao pacote da proposta do reino de Deus. É uma adesão a uma pessoa, a Cristo Senhor, não a uma frase, não a uma doutrina. E, no entanto, os discípulos de Jesus têm consciência de que a adesão não é um caminho cômodo, não é um caminho fácil, pois supõe um compromisso radical. Esse compromisso radical é a nossa vitória sobre a nossa própria fragilidade. A coragem de abandonar o nosso próprio comodismo que nós tanto apontamos nos outros. A vitória radical sobre o nosso próprio egoísmo para seguir um caminho de exigência. E quando nós olhamos para os santos, e quando nós olhamos para este santo, a gente entende o que é isso. Não é caminho fácil. É uma proposta de se superar nessas coisas que não expressam o Espírito de Deus em nós, que não é espírito de comodismo, nem de temor, nem de desânimo,
mas que é espírito de fortaleza, de coragem, de fé e de alegria. E aí, essa adesão chama-se fé. Dela depende a instauração do reino de Deus no mundo. Os discípulos e as discípulas de Jesus, comprometidos com a construção deste reino, devem, no entanto, ter consciência de que não agem por si próprios. Eles são apenas instrumentos através dos quais Deus realiza a salvação. Resta-lhes cumprir o seu papel com humildade e gratuidade. Como disse Jesus, como servos que apenas fizeram o que deviam fazer. Como nós cobramos de Deus, ou como nós reivindicamos diante de Deus, ou reivindicamos diante da própria comunidade ou dos nossos companheiros de lida cristã, aquelas coisas que fazemos, alegamos cada centavo que surge do nosso trabalho, alegamos cada êxito numa tarefa missionária, alegamos cada sucesso numa reflexão, alegamos tantas coisas e nos esquecemos que somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. E essa é a atitude de fé que nos santifica. É essa a atitude de fé que emoldura a história, a vida, a biografia de São Benedito. Servo inútil. Se colocava como o menor entre os menores, o mais simples entre os simples. Se os frades já se chamam frades menores, ele se colocava como o menor entre os menores dos frades menores. Para que esta palavra de Jesus fosse vivenciada por ele, não só para a sua santificação, mas até mesmo para servir como uma pregação do Evangelho silenciosa para os demais irmãos. Depois das exigências que Jesus apresentou no Evangelho quanto ao caminho que os discípulos deviam percorrer para alcançar o reino de Deus, a resposta lógica deles é essa: aumenta-nos a fé. Ou seja, não somos capazes. Primeiramente porque eles achavam que cada um age pela sua própria força. E Jesus deixa muito claro o Evangelho inteiro: nós somos apenas instrumentos. Deus está me usando, está te usando, está usando cada um de nós a toda hora. Mesmo quando nós achamos que não, Deus está usando da gente como instrumento de salvação. Então, esse aumenta-nos a fé, né? Parece que estão pedindo a Jesus que lhes aumente a decisão para serem incondicionais, para aderirem incondicionalmente à proposta da vida que Jesus está apresentando e eles se sentindo incapazes. O reino é uma realidade sempre a fazer-se, mas apresentam-se com frequência situações, como nós vimos aqui no teatro, de injustiça, de violência, de egoísmo, de sofrimento, de morte, mesmo de pessoas que dizem ter fé. Mas acham que a fé é um departamento, uma gavetinha dentro da gente que a gente abre de vez em quando a gente precisa que Deus nos sirva, e depois fecha. Depois a gente vive a vida nos critérios da injustiça humana e não nos critérios da justiça do reino de Deus. Quando se adere a Jesus e ao seu reino com coragem e determinação, isso implica uma transformação completa da pessoa do discípulo, da pessoa da discípula, e em consequência uma transformação do mundo que o rodeia. Cada vez que nós nos transformamos em melhores, nós melhoramos tudo ao nosso redor. Às vezes a gente fica esperando que ao nosso redor as coisas melhorem para a gente melhorar, mas não é assim.
É quando nós melhoramos que ao nosso redor as coisas melhoram também. Então, aderir ao reino de Deus com a radicalidade de um santo como São Benedito é ter na mão a chave para mudar a história. Mesmo que essa transformação pareça impossível, o discípulo que adere ao reino de Deus com coragem e determinação é capaz de autênticos milagres. E o milagre está exatamente nesta atitude de fé que transforma as coisas. Nós somos, portanto, os milagreiros do reino de Deus quando nós nos colocamos como servidores fazendo aquilo que devemos fazer para que o projeto de Jesus se torne realidade. E isso não é conversa fiada. Quantas vezes a tenacidade e a coragem dos discípulos de Jesus transformaram a morte em vida, transformaram o desespero em esperança, transformaram a escravidão em liberdade. Quando nós, às vezes, discutimos ainda na nossa história, manchada por tantos absurdos que às vezes tentam se perpetuar nos tempos modernos, a gente endeusa a abolição da escravatura, que foi feita, na verdade, como nós veremos hoje no final da missa, por pessoas negras que lutaram elas mesmas para quebrar as suas correntes. Onde não há empenho, onde não há luta, nada se consegue. Onde não se empenha, a lei não se cumpre. Onde não se esforça, onde não se briga, a justiça não se faz. Então, quando a gente olha lá para trás na história e vai encontrar um homem negro, filho de escravos, e pela persuasão da sua fé, pela riqueza do conteúdo da percepção do projeto de Deus, vai se tornar um santo que atravessa a história da igreja. E nós podemos celebrá-lo hoje como um homem livre que inspirou tantos negros no nosso Brasil para buscarem também a sua liberdade. A gente entende o que Jesus quer dizer. Se tivéssemos a fé do tamanhozinho de uma semente de mostarda, nós mudaríamos a história. Transportar montanhas significa mudar a história. Significa remover barreiras, muros, empedramentos, situações que normalizam, como a gente também viu no teatro, que normalizam o mal como uma decorrência natural da vivência em sociedade. A diferença das classes, os privilégios de alguns, normal. Mas isso significa que, embora comungando o corpo de Cristo, nós não estamos fazendo um ato de fé porque não estamos aderindo a todo o pacote do projeto de reino de Deus, que vem com a cruz, com o sacrifício de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Então nós olhamos hoje, no dia da sua festa, para o nosso padroeiro, e vamos entendendo que coragem é um ingrediente importante para a fé. Não podemos ter fé porque temos medo. Temos fé porque somos corajosos. Porque empreendemos a luta pela realização do sonho de Deus. Então, a gente vai percebendo que com frequência nós encontramos pessoas que nos questionaram acerca da relação entre Deus, a sua justiça e a situação do mundo. Se Deus existe, como é que ele pode pactuar com a injustiça e com a opressão? Se Deus existe, por que é que há crianças a morrer de câncer ou de fome? Se Deus existe, por que morrem milhões numa pandemia? Se Deus existe, por que é que os homens sofrem
Por que é que os bons sofrem e os maus são compensados com glória, com honras e com triunfos? O próprio Papa perguntou na porta das ruínas do campo de concentração de Auschwitz, onde Hitler mandou exterminar na câmara de gás tantos judeus. Meu Deus, onde é que o Senhor estava? Então essa é a pergunta: se Deus existe, por que o sofrimento inocente? Estas são questões que hoje mais obstaculizam a crença em Deus, e são essas questões que às vezes levam ao ateísmo e ao indiferentismo religioso. E a nossa resposta tem de ser o reconhecimento humilde de que os projetos de Deus ultrapassam infinitamente a nossa pequenez, a nossa finitude, e que nós nunca conseguiremos explicar e abarcar os esquemas de Deus, mas temos que fazer o que temos de fazer. E aí a história muda. E aí a justiça de Deus aparece. Porque nós somos os instrumentos dessa justiça. Importa, sobretudo, perceber que os caminhos de Deus não são iguais aos nossos. Deus tem o seu próprio ritmo, e o ritmo de Deus não é o ritmo da nossa impaciência, não é o ritmo da nossa correria, não é o ritmo do nosso egoísmo, não é o ritmo dos nossos interesses. Do ponto de vista de Deus, as coisas integram-se num todo que nós, na nossa pequenez, não podemos, como já dizemos, abarcar. Resta-nos respeitar, mesmo sem entender, o ritmo de Deus, que é o ritmo do amor, da justiça e da paz. Então, precisamos aprender a confiar em Deus, como São Benedito. Precisamos entregarmos-nos nas suas mãos e sentir que Ele é um Pai que nos ama e que aconteça o que acontecer, está a escrever a história por caminhos certos. Nada disso que Deus escreve torto, certo? Como é que é? Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não escreve por linha torta coisa nenhuma. Deus foi muito bem treinado, né? Deus escreve certo por linhas certas. Nós podemos entortar essas linhas ou não entendê-las. Mas Deus escreve certo por linhas certas, né? E aí, a gente às vezes vai vendo que os caminhos pelos quais Deus conduz o mundo nos pareçam tantas vezes estranhos, misteriosos, enigmáticos, incompreensíveis. Mas Ele está nos falando, nos dizendo alguma coisa mesmo aí. Há, portanto, que se confiar na bondade e na magnanimidade desse Deus que nos ama como filhos e que tudo fará para nos oferecer vida e felicidade, desde que nós façamos o que tenhamos que fazer, com a humildade servidora da nossa fé, que não nos coloca acima do reino de Deus, mas a serviço do reino de Deus. Mesmo sem entender, a nossa missão é continuar a dar testemunho. Deus nos chama a denunciar tudo o que impede a realização plena do projeto de felicidade que Ele tem para o homem. Tudo que é injustiça, tudo que é violência, tudo que é repressão, tudo que é egoísmo, tudo que é medo, tudo que é mentira, tudo que é falsidade, tudo que é fake news, tudo que é malquerença, né? Então, Ele nos chama a denunciar tudo isso que impede o seu projeto de felicidade para o homem. Mas quanto ao tempo exato e aos moldes da intervenção salvadora e libertadora de Deus no mundo e na história pessoal de cada um de nós, isso só a Deus diz respeito. O que nos cabe é, como servidores desta causa da fé, repetirmos: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Quantas vezes nosso padroeiro foi repreendido
Você não devia ter feito, você não devia ter gastado a comida com os pobres, você devia ter pensado primeiro nos monges, você devia ter ido primeiro fazer a oração para depois, você devia... Não, fiz o que eu tinha que fazer. A causa do reino de Deus é maior. Porque a oração só tem sentido e significado se ela é a oferta da nossa ação, do nosso serviço, da nossa adesão diária ao projeto de Deus. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. É esta fé que faz milagre. É esta fé que faz a transformação da história nossa e dos outros e da sociedade e do mundo inteiro. É esta fé que foi responsável para que séculos depois nós estivéssemos aqui olhando para um homem simples, de não tanta envergadura de beleza e sabedoria, mas que fez o que devia fazer. Serviu, e isso era a sua fé. Que celebrar São Benedito neste ano nos ajude a integrar na nossa escolha de fé a adesão a todo o projeto que Cristo tem para a salvação do mundo. Amém.